Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, o meu nome é Andreia, né? Sou idealizadora do Instagram Fios que Formam Oficial. Eu iniciei no ramo do crochê, do amigurumi, para ser mais precisa, há 6 anos atrás, e comecei como a maioria das pessoas, né? Fui aprendi no YouTube, sozinha, ninguém me ensinou. E aí fui postando as peças que eu fazia e as pessoas foram se interessando para comprar. E aí é, o meu hobby virou uma empresa, né? E depois disso, com o passar do tempo, eu fui vendo que eu também tinha habilidades para criar peças, né? Fui criando receitas, fui vendendo as receitas, fui dando os meus cursos, fui sendo chamada para dar cursos em outros estados. E aí eu descobri que a minha grande paixão é ensinar, tá? E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma grande dúvida de que muita gente vai lá no meu direct e pergunta qual agulha usar, qual é o melhor fio. E eu estou aqui nesse curso para a gente esclarecer bem direitinho, né? Eu quero mostrar para vocês detalhadamente qual é a melhor agulha, qual é o melhor fio, tá? Que fio serve para quê, tá? E a gente vai começar pelas agulhas, tá bom? Olha só, eu tenho aqui comigo várias agulhas, né? Várias marcas, é, vários materiais, né? Existem inúmeras agulhas, inúmeros materiais, inúmeros tipos de agulhas no mercado, certo? Cada agulha existe uma numeração. E na maioria dos fios, no rótulo dos fios, vem indicando qual é a agulha para aquele fio, certo? Porém, não é obrigado você usar a agulha que está sendo indicada no rótulo daquele fio, tá? Você vai ver qual é a agulha que você sente melhor, qual é a numeração que o seu ponto fica melhor, tá? Porque isso tudo é muito pessoal, vai depender muito da tensão do ponto de cada pessoa, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, essa agulha aqui é uma agulha fininha, de 3,5 mm, certo? Geralmente a gente vai usar ela com barbante de espessura 4 ou até mesmo com fio amigurumi. Tem pessoas que usam essa numeração de 3,5 com fio amigurumi, certo? Quanto à marca da agulha, isso também é muito pessoal, certo? É, Existem agulhas de vários preços, né, no mercado, várias marcas. E aí tem algumas marcas que os valores são um pouco mais salgados e muita gente não tem como comprar realmente, certo? Mas com o passar do tempo, com o crescimento da sua empresa, se você for tendo recurso suficiente, é bom você ter uma agulha boa, tá? Eu recomendo demais. Eu iniciei com uma agulhazinha, aquelas agulhas, essas aqui, ó, né? Porque na época que eu comecei, não tinha ainda, eu não tinha conhecimento de outros tipos de agulha e depois eu fui passando para a agulha de cabo emborrachada, né? Porque eu iniciei no amigurumi e aí eu depois eu comprei uma agulhazinha assim, ó, de cabo emborrachado, que também é excelente, tem uma pegada maravilhosa, certo? E aí depois eu descobri a agulha Clover, que eu amo a pegada dela, certo? Eu amo essa agulha, ela desliza muito bem no fio. Só que, como eu já falei, né? Isso é uma coisa muito pessoal, tá bom? Quanto à numeração das agulhas, essas agulhas mais fininhas, 2,5, 3, 3,5, você vai usar com um fio mais fino, como o amigurumi, o fio amigo love, certo? A agulha de 4,5, geralmente, a gente vai usar com um barroco 6, um barroco 4. Tudo isso depende muito da tensão do seu ponto. O meu ponto não é muito. Desculpa, eu bati aqui no microfone. O meu ponto não é muito apertado, mas também não é muito folgado, né? Porque com o tempo, na verdade, com o tempo de trabalho, a gente vai criando o hábito de deixar a tensão do ponto sempre igual, certo? No início, a gente faz hoje uma peça
o ponto está mais tensionado, está mais apertado. Quando a gente vai continuar a peça amanhã, o ponto a gente já está um pouquinho mais folgado, a tensão do ponto já está mais leve, e aí a peça fica num formato estranho, né? Geralmente, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma bonequinha ou um bichinho de amigurumi, eu aconselho fazer as partes iguais, como pernas, braços, orelhas, todos no mesmo dia e, de preferência, na mesma hora que você iniciar. Por quê? Porque às vezes você faz uma perninha hoje, amanhã você vai fazer a outra perninha. E então o seu ponto ele está mais tensionado ou menos tensionado. E aí acontece de a perninha ficar um pouco mais folgada, mais grossa, né? Porque o ponto vai estar um pouquinho mais folgado. Ou a perninha ficar maior ou menor, porque a tensão do ponto da gente não é igual hoje nem amanhã. Então eu aconselho fazer as partes iguais, se for amigurumi, né? Todas no mesmo momento, tá? Se você iniciar uma perninha de uma boneca ou de um bichinho agora, você faça as duas perninhas, certo? Mas que o ideal é isso. Outra coisa, para o fio de malha, tem gente que pergunta assim, eu vou usar qual agulha que eu uso para o fio de malha? O fio de malha vai depender muito da espessura do fio de malha, certo? Existem fios de malha de várias espessuras, de várias marcas. Existem os reciclados, né? Que são aqueles fios reaproveitados, de peças reaproveitadas de fábrica, que eles não têm uma constância na espessura dele, né? Ele tem emendas, ele tem sujeiras. E então é uma coisa bem difícil da gente de eu indicar para vocês. Isso aí você vai ver realmente quando você tiver com o fio na mão, né? Por exemplo, eu tenho um fio de 25 milímetros que eu adoro usar, que eu uso a agulha 6, tá? Lá no rótulo dele tem indicado uma agulha de 5,5 até a 8. Então, se for para eu fazer um cesto desse aqui, ó, um cestinho desse aqui, eu quero que ele fique firme, então eu uso a agulha 6, tá? Por quê? Porque o ponto vai ficar mais fechadinho, mais apertadinho e o cesto vai ficar mais bem estruturado. Porém, com o mesmo fio, se for para eu fazer um coração de amigurumi, aqueles corações que as pessoas fazem, que inclusive tem lá no meu canal, a receita, né, a videoaula, que é aquele coraçãozinho básico de fio de malha para fazer um chaveirinho. Eu uso já a agulha 8. Por quê? Porque eu quero que o coração ele fique maior, eu quero que ele fique mais maleável. O ponto que eu uso no coração não é o ponto baixo centrado, é um ponto alto. Então, tudo isso a agulha para cada fio vai depender muito de qual peça você vai fazer e qual é o fio que você está usando, tá? Com o fio náutico, por exemplo, o fio náutico de 5 milímetros, eu uso a agulha 5. Para a minha tensão de ponto, a agulha 5 com o fio náutico de 5 milímetros é excelente. Tá? Eu uso a agulha 5 milímetros. E se for um fio náutico um pouquinho mais espesso, que tem alguns fios náuticos aí, não é náutico na verdade, né? O fio de polipropileno, né? Que é de 8 milímetros, eu uso a agulha 6, tá? Já tem gente que gosta de usar a 7, porque desliza melhor para a pessoa, a tensão do ponto da pessoa é mais apertado, e aí com a agulha 6, por exemplo, com o fio de 8 milímetros, o fio náutico, ele vai ficar mais ruim de manusear. Então, isso é muito pessoal. Então, eu sugiro a você, se você está começando, né, nesse ramo do crochê, você vai decidir qual é o fio que você quer trabalhar, que você quer aprender. Eu sugiro você ter várias numerações de agulha. Por exemplo, se você for querer usar o fio náutico ou o fio de malha, você tenha do mínimo da agulha 5 até a agulha 8, certo? Porque aí, dependendo do fio que você comprar para fazer o trabalho, você vai testar qual é a agulha melhor que vai ficar para aquele fio, para aquele trabalho, né? Se for um cestinho, quanto menor a agulha, mais apertadinho vai ficar o ponto, o cestinho vai ficar mais estruturado, certo? E se for um coraçãozinho de amigurumi, uma pecinha pequena como aquelas mandalas, e aí, quanto a agulha maior, já fica melhor para você manusear, para a peça ficar um pouquinho maior, certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Ó,
Existem várias numerações, vários tipos, né? Agulha de plástico, de acrílico, a agulha de ferro, né? A agulha de madeira. Adoro essa agulha também aqui para usar com o fio de malha. Existem as agulhas mais caras, né? Como da Clover, que para mim vale muito a pena investir numa agulha dessa, certo? E para você que vai ter como profissão o crochê, não é dinheiro jogado fora você investir na sua ferramenta de trabalho. No início, eu não tinha conhecimento disso, né? Eu comprava o que aparecia aqui na minha cidade, que são as básicas, só que aí com o tempo a gente vai se interagindo com outras pessoas, né? A gente vai vendo que existem outras possibilidades, outros tipos de mercado, marcas, modelos, e aí a gente fica com vontade de testar e vale a pena investir, tá bom? Tem gente que acha que isso é frescura, mas para mim não é. Para mim é um investimento muito bom, o manuseio da agulha é excelente, né? Isso aí, como eu disse, é muito pessoal, mas se você tem condições de investir, né, numa ferramenta dessa para o seu trabalho, né, é um investimento de boa qualidade, de bom feito, certo? E tem um monte de lagartixa ali em cima que eu estou vendo. Então é isso, gente. Nossa primeira aula sobre as agulhas, tá? A próxima aula nós vamos falar sobre os fios, tá bom? Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês nessa primeira aula sobre as agulhas, que são agulhas, agulha é uma coisa muito pessoal, né? Às vezes um modelo que é bom para mim não é bom para você, e se você tiver condições de investir numa ferramenta dessa, se for o seu trabalho, trabalhar com o crochê, vale a pena investir, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula.